Sem presidente, sem dinheiro e sem esperança. Essa é a vida do torcedor corintiano. Chega, posso gravar agora? Não. Tem alguma coisa? Você tá mexendo com cebola, você não devia estar chorando, não? É que o Corinthians me faz dar risada. Com certeza, meu amigo, você deve ter percebido o quanto o custo de vida aumentou no Brasil, não é mesmo? E por mais que você economize, a coisa não fica nada fácil pro teu lado no final do mês. Por isso que você tem que arrumar uma renda extra, uma outra forma, uma outra fonte de renda para você, para ficar mais tranquilo. E eu tenho um método novo aqui no Brasil para vocês, que você pode arrancar uma grana extra diária, usado de forma correta, lógico. E fica tranquilo que não tem nada a ver com tigrinho, com avaliador de empresas ou casa de apostas. Você pode ficar sossegado. É um método que eu conheço e sei que é real. Se liga só nas mensagens que eu recebi. Eu não tava acreditando. Antes eu já caí em muitos golpes. E olha, eu decidi arriscar. E em menos de um mês com profissão lucrativa, eu consegui fazer mais de R$4.200 apenas usando o celular e fazendo aquelas tarefinhas no aplicativo. Coisa que eu fiz assim no meu tempo livre, sabe? E agora eu quero me dedicar 100% ao aplicativo e fazer em dobro todos os meses. E você vai preferir ficar perdendo tempo na internet, arrastando o vídeo para cima, ou vai querer fazer uma renda extra usando apenas o seu celular? Então, clica no link na descrição ou no primeiro comentário fixado desse vídeo e aprenda agora como fazer uma renda extra direto do seu celular de forma segura e com eficácia. Mas corre, hein, que quem sai na frente sempre aproveita as oportunidades. Bora lá, link fixado no primeiro comentário desse vídeo. Boa, rapaziada! Sejam bem-vindos ao canal do Marcão Raiz. Se inscreve, deixa seu like para ajudar. Não esquece de ativar o joinha aí, fechou? Se você tá vendo esse vídeo, o Augusto Melo acaba de cair da presidência do Corinthians, acaba de ser impeachmentado. Hoje, na noite de segunda-feira, votada, né, o pedido de impeachment do Augusto Melo. E eu tô deixando esse vídeo até gravado, porque eu vou estar em live e tudo mais. Só que já deixo aqui a minha opinião, caso isso tenha acontecido, né? Se esse vídeo estiver no ar, é porque Augusto Melo saiu do cargo. É lamentável a situação. Agora eu vou tirar totalmente o Marcão Raiz sai de cena, né? Sempre trago aqui conteúdos para vocês. Procuro ser o mais isento possível, não deixar meu lado torcedor falar mais alto. Só que nesse assunto aí não tem como a gente não colocar o coração e o lado torcedor à frente, né? O Corinthians passa por não é um momento, passa por anos, né, de turbulência, tanto no futebol quanto na política, né, e também financeiramente. Esse ano parece que o futebol é menos preocupante. O Corinthians dificilmente vai brigar por Brasileirão, Copa do Brasil pode ser que belisque, que é um mata-mata, uma Sul-Americana que tem que vencer amanhã para ir para um playoff, né? Para ir para uma repescagem. Então, o título mais que o Corinthians pode vir a conquistar pode ser uma Copa do Brasil. Brasileirão, eu duvido muito, né? Que o Corinthians brigue por alguma coisa. Futebol parece que, apesar dos pesares, a gente não tem que se preocupar tanto esse ano igual ao ano passado. Agora, falando politicamente, é um dos piores momentos, acho que eu estou vivendo desde que eu me tornei corintiano, né, lá nos meus 9, 10 anos. É o pior momento que eu vejo do Corinthians. O cenário realmente desesperador. Cenário que a gente não sabe para que lado que vai após o Augusto Melo ser impeachmentado. Renovação e transparência não pode voltar de jeito nenhum, tá? Quem que vai se candidatar? Quem que vai tentar fazer alguma coisa pelo bem do Corinthians? Já dizia o hino, salvem o Corinthians. O torcedor corintiano nunca pediu tanto isso, né? Tem que pagar as contas, tem que se preocupar em fazer uma política unificada no clube, que todos pensem em prol do Corinthians. Não adianta o cara falar, ai, mas a dívida não é minha, eu não vou pagar,
eu não quero saber, a dívida da gestão passada, cada cagada que o cara faz, ele fala, mas lá atrás ninguém falava. Meu, você assumiu a presidência do Corinthians, você sabe o jeito que tá? O Corinthians tem receita para entrar esse ano, só que precisam se preocupar em pagar a conta. Tem que diminuir a folha salarial. Se não der para diminuir a folha salarial agora, a curto prazo, não dá para mandar jogador embora. Não contrate mais jogadores que ganham muito dinheiro, sabe? O Corinthians tem que ter uma contingência agora de gastos urgentemente. Não importa quem assumir. E quem assumir pode ter certeza. O torcedor corintiano vai ficar de olho, vai fazer pressão. A torcida organizada do Corinthians, o torcedor corintiano, foi o maior fiscalizador do Augusto Melo, sabe? E quando ele foi indiciado, saiu a notícia que ele foi indiciado pelos crimes, né, lá de desvio e tudo mais, realmente o torcedor corintiano abriu mão e falou, agora se tiver que cair, que caia, porque a gente não morre abraçado com política. Eu torço pro Corinthians, eu não torço para jogador, eu não torço para político, eu não babo o ovo de ninguém. O Cássio era ídolo do Corinthians, saiu do Corinthians, quero que se lasque. Eu torço pro Corinthians, vou torcer pro Corinthians. Apoiei o Augusto Melo até quando deu. Quando eu vi que tinha coisa fora, tem mato nesse cachorro, tem cachorro nesse mato aí, né? A gente costuma falar, tem gato no telhado. Aí, meu, aí não tem mais como você defender a pessoa, né? Não tem mais como você defender a pessoa. Então o torcedor corintiano pede socorro. Temos que nos preocupar com a dívida. A dívida do Corinthians está em 2 bilhões e meio, sabe? Não é uma dívida simples de ser paga. Temos que nos preocupar com o momento político do time e rezar para que o impeachment do Augusto Melo não afete os jogadores em campo. Sabemos que muitos jogadores apoiaram ele, mas eu acho que desde que a Gaviões também abriu mão do apoio dele, até os jogadores deram uma relaxada, pararam de emitir nota, de falar sobre o tema. E é até bom que o jogo vai ser amanhã, né? Na Argentina, que os jogadores vão estar aqui para viver esse momento conturbado. Então, assim, cara, é um desabafo que eu faço aqui, que independente de quem entrar agora no cargo, vai assumir o vice, acho que vão vir novas eleições, né? Se preocupe com o Corinthians. Pense no Corinthians, né? Pense no bem do torcedor corintiano, pense no bem do Esporte Clube Corinthians Paulista. Estamos cansados de falácia, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, e não fazem nada. Nós temos noção da situação que está o clube. Nós temos noção que precisamos apoiar o time que precisa conter gastos, que precisa diminuir a folha salarial, que precisa ficar 2, 3 anos sem gastar muito dinheiro com o jogador. Nós sabemos disso. E sabemos também que se parar de desviar dinheiro, parar de jogar dinheiro pelo ralo, a gente consegue ainda assim ter um time competitivo. Dificilmente, como eu disse, vai brigar por um campeonato brasileiro, que é um campeonato que você precisa de um elenco muito recheado, né? E o Corinthians dificilmente vai ter isso nos próximos anos. Só que dá para brigar por um mata-mata, igual a Copa do Brasil, dá para brigar por uma Sul-Americana, dá para brigar por outros campeonatos que não são em pontos corridos, não dependem de uma regularidade durante o ano, né? Já vimos o próprio Palmeiras ser campeão de uma Copa do Brasil e ser rebaixado. Então isso mostra que esse tipo de campeonato, você não precisa estar bem no ano, né? Você não precisa estar com um elenco muito acima da média. Então, assim, o torcedor corintiano tem noção disso e eu espero que quem entre tenha noção disso também, porque é vergonhoso, é vexatório. Eu dou a cara aqui, eu dou a cara e falo. Não tenho vergonha. Sei que vai ter um monte de gente aí cornetando nos comentários, sem dúvida disso. E é esse o momento do torcedor corintiano. O torcedor corintiano vem sendo feito de palhaço há anos. E a gente vai ficar abraçado nesse tal de Mundial até quando? Até quando a desculpa do torcedor corintiano vai ser o Mundial? Nesse momento, o Corinthians sem presidente, sem dinheiro, sem esperança, sem luz no fim do túnel. Você olha lá assim, ó, que nem diria o Chaves, você olha contra a luz, seu Madruga, né? Você não vê nada, cara. Você não vê nada. Aí você vê o Flamengo nadando de braçada, o Palmeiras nadando de braçada. Ainda bem pro torcedor corintiano que tem São Paulo e Santos, que se equivalem. O Corinthians pode sim sair da situação. O Corinthians tem umas das maiores receitas do Brasil. Só precisa de gente honesta, de gente que pensa em prol do clube,
de gente que pensa em pagar as contas, gente que pensa em gestão, parar de politicagem, parar de um querer derrubar o outro, parar de um ficar falando mal do outro. Vamos pensar em prol do Corinthians. Enquanto isso não acontecer, enquanto o Corinthians não se espelhar no Palmeiras, enquanto o Corinthians não se espelhar no Flamengo, não vai para frente. E é cada vez pior, porque o rombo só vai aumentando, a dívida só vai aumentando e o torcedor vai ficar falando que mas nós somos bimundial. Foda-se o Mundial nesse momento. Foda-se o Mundial. Desculpa o palavreado aí que você que tá na sua casa, mas eu tô me lixando pro Mundial nesse momento. Eu quero que o Corinthians volte, o torcedor corintiano volte a ter orgulho de quem tá no comando do Corinthians. Volte a ter orgulho de olhar e falar assim, pô, nós podemos trazer um medalhão que o meu time tá sem dívida. É isso que nós temos que querer agora. Parar. Que moral que a gente vai falar para um flamenguista, para um palmeirense que a gente tem mundial? Que moral, gente? Que moral que a gente acha que tem para falar isso? Olha a situação que o nosso time tá. Largada as traças. Se não fosse a torcida corintiana, se não fosse a maior torcida organizada do Corinthians, a Gaviões nesse momento, o Corinthians estava na Série B. O ano passado nós vimos que a torcida que subiu o time. Nós vimos o quanto foi importante o torcedor corintiano naquele momento. Agora, até quando a torcida vai conseguir fazer isso? Até quando a torcida vai aguentar isso? Não sei. Então precisamos urgentemente de pessoas que pensem em prol do Corinthians e que saibam que o corintiano vive de Corinthians. Ele quer o bem do clube. Não importa, eu não vou morrer abraçado com o presidente, já falei isso. Se amanhã entrar outro e fizer cagada, vai sair outro. Até acertar a mão. Até vir alguém decente e fazer uma gestão decente que comece a pensar em colocar o Corinthians de volta nos trilhos financeiramente e politicamente. Fica esse meu desabafo aqui. O momento é vergonhoso, é vexatório, o torcedor corintiano vai ser zoado, é feito de palhaço há anos e chega nessa ladainha de que eu tenho mundial. Eu quero ter um time saudável financeiramente, ter um elenco competitivo e voltar a ganhar títulos. O que já ganhou, já ganhou. Vamos ver a partir de agora o que a gente ganha daqui pra frente. Paulista é muito bom, mas não enche barriga de ninguém. Gostou do vídeo? Deixe seu like, tamo junto.